Deus seja louvado para sempre e eternamente. Com muito temor a Deus e um senso de responsabilidade pelo ministério que eu recebi do Senhor e que exerço já há vários anos, eu venho trazer uma palavra de alerta particularmente endereçada aos pastores, aos líderes da Igreja do Senhor, que têm a grande responsabilidade de administrar o culto que se realiza na casa de Deus. Eu estou me referindo especificamente hoje ao louvor que se usa cotidianamente na casa de Deus. Nem tudo que se chama de hino é louvor a Deus. Por exemplo, o hino nacional brasileiro é um hino, mas não é um louvor a Deus. O hino da República é um hino, mas não é o louvor a Deus. O hino dedicado às mães é um hino, mas não é o louvor a Deus. E eu entendo que estão sendo introduzidos alguns hinos na casa de Deus e que podem ser hinos, podem ser cânticos, podem ser até louvor, mas não especialmente louvor a Deus. Aquilo que é louvor a Deus tem que ter algumas características muito especiais. Número 1, todo louvor a Deus tem que ser vertical, tem que subir e agradar a Deus. Não é para nos agradar, não é para satisfazer as nossas maneiras de entender o mundo espiritual, que às vezes são métodos de certa maneira deficientes e em desarmonia com o propósito de Deus. Deus quer receber um louvor que seja santo, um louvor que seja sadio, um louvor que seja reverente. O louvor é uma parte essencial do culto. Normalmente, tradicionalmente, em todas as igrejas, o culto é precedido do louvor. Se o louvor agrada a Deus, nós estamos entendendo que a presença dele foi atraída por aquele louvor, e quando o louvor tem um misto de adoração, então muito melhor, muito maior é o proveito que a igreja do Senhor pode alcançar. Pois bem, o louvor é uma parte essencial do culto. Então, os pastores devem monitorar aquilo que se apresenta na igreja dentro dos louvores. Hoje é muito comum, está já espalhado praticamente por toda a igreja do Senhor, a existência de grupos de louvor. Mas esses grupos de louvor não podem ser tão independentes que não mereçam um acompanhamento do pastor da igreja. Esses grupos de louvores não têm a liberdade nem o direito de cantar qualquer coisa que quiserem. É muito fácil observar que hoje existe uma mutação permanente. São louvores, às vezes verdadeiros, às vezes entre aspas, que aparecem na igreja do vizinho, na igreja da próxima cidade. São louvores que aparecem com grande destaque na internet, e aquilo que se chamaria no mundo dos pecadores são louvores das paradas de sucesso, e eles estão sendo introduzidos agora na casa de Deus, no culto a Deus. Eu trago uma palavra de alerta aos pastores, muito cuidado para que os nossos louvores não quebrem a nossa reverência. Muito cuidado para que a natureza, a qualidade, o conteúdo dos nossos hinos e dos nossos louvores não venha a entristecer o Espírito Santo de Deus. Vou mencionar os 4 exemplos de louvores que precisavam ser avaliados com segurança, com equilíbrio. Não nos importemos, eu pelo menos não me importo com o que a maioria está pensando, com o que a maioria está dizendo. Nesse particular, é preciso esquecermos a opinião da maioria e procurarmos uma afinidade particular e exclusiva com Deus. Por exemplo, louvores que estão, vou usar uma palavra que não é do meu feitio, somente para ilustrar o sentido bem atual, louvores que estão bombando na internet, louvores que estão com milhares de visualizações e milhares de compartilhamentos, louvores que estão deixando as pessoas eletrizadas, louvores que estão deixando as pessoas, na verdade, altamente motivadas, mas não mais espirituais. Não ficam mais edificadas, não ficam mais perto de Deus. É preciso que os pastores pensem seriamente sobre isto. Vou mencionar alguns casos, conforme havia prometido há pouquinho. Primeiro,
Faz algum tempo começou-se a cantar na igreja e foi aceito esse louvor. Ele passou a fazer parte do ideário da igreja e então da hinologia regular da igreja e cantou-se muito. Esse louvor, esse hino, essa canção, tem uma linha que diz assim, referente-se a Deus, referente-se ao Senhor Jesus, braço de ferro e punho de aço. Meus irmãos, vamos pensar com seriedade, vamos pensar com equilíbrio. Glorifica a Deus dizer que ele tem o braço de ferro? Braço de ferro existe muito nas estátuas que estão por aí nas praças públicas por todo o mundo. É vantagem, é glorificação, exalta a majestade de Deus cantarmos nos nossos hinos que Deus tem punho de aço. Então ferro e aço agora são materiais que Deus usa para o seu braço, para a sua mão. Onde a Bíblia nos daria respaldo para aceitarmos cantar este hino? Braço de ferro, referindo-se a Deus. Punho de aço, referindo-se a Deus. Interessante, não é? E simplesmente se aceita, e vai se cantando, e vai se glorificando a Deus com a melhor das intenções, sem atentar para o conteúdo dos hinos. Vamos deixar esse braço de ferro, punho de aço, e agora vamos para outro. Há um hino muito conhecido que o Brasil inteiro sabe cantar, e, embora ele já não esteja mais tão em evidência, mas por alguns anos ele era o hino mais ouvido, mais cantado nas igrejas, nos cultos sagrados. O hino que diz: Deus não rejeita a oração. A oração é alimento do cristão. Pastores, como é que os senhores têm permitido que durante anos se cante na igreja do Senhor, nessa igreja que segue a Bíblia, nessa igreja que respeita a Bíblia, nessa igreja que honra a Bíblia? Como os senhores têm permitido que se cante que a oração é alimento? A oração é alimento de quem? Se a oração é alimento de Deus, eles devem estar padecendo de congestão, porque tem cada oração que, na verdade, é uma catilinária, é uma ofensa, é uma agressão, é uma vingança. Como nós aceitamos que se cante na casa de Deus que a oração é alimento do cristão? Amados, alimento do cristão não é oração. Alimento do cristão é a palavra de Deus. Agora, se a oração não alimenta Deus, e claro que não alimenta, alimenta o crente que ora, então nós somos uns monstros. Nós oramos e depois comemos a nossa própria oração. E algumas orações que não merecem ser digeridas, não merecem ser comidas, não merecem ser deglutidas. Vamos mais. Agora, recentemente, começou-se a cantar e cantar e cantar o hino que representa a igreja, o Senhor pedindo a Jesus para bater na porta. Bate na porta que eu vou abrir. E eu abrindo, tu vais entrar e nós vamos dançar. Eu penso que nós precisamos ter mais juízo, nós precisamos ter mais sabedoria, nós precisamos ter mais equilíbrio. Como é que a igreja está cantando o hino, sugerindo que quando nós chegarmos no céu, nós vamos dançar com Jesus? Onde é que está o respaldo bíblico? A Bíblia fala que nós vamos ter uma comunhão com Jesus. A Bíblia fala que nós vamos estar sentados com Jesus. A Bíblia fala que nós vamos estar orando, adorando ao Senhor no céu. Mas quando a Bíblia fala nos anjos que louvam a Deus no céu, dizem que eles louvam prostrados. Agora, os anjos louvam a Deus prostrados. A igreja, quando chegar no céu, vai louvar a Deus dançando. Como é que você pode imaginar Jesus dançando com o crente? Jesus dançando com a igreja? E os pastores estão permitindo que se cante hinos da igreja. Ninguém pode proibir a veiculação na internet. Já estou insistindo nisso. Não há mais como controlar. Mas nas igrejas, nos nossos cultos, o povo cantando, os pastores cantando, os santos homens de Deus cantando, as mulheres espirituais cantando, as pessoas que conhecem a Bíblia cantando, nós vamos dançar com Jesus no céu. Louvar não basta, adorar não basta, prostrar-nos não é mais necessário, agora é dançar com Jesus. Dê-me pelo menos um versículo da Bíblia e eu poderei mudar de opinião. Eu vou terminar agora mencionando o hino que está se cantando muito, muito, muito. Grandão da Galileia. E as pessoas vão nesse embalo, as pessoas vão nesse ritmo. Grandão Galileia, vem, grandão da Galileia.
Em primeiro lugar, a Bíblia jamais chamaria a Jesus de grandão. A Bíblia chama Jesus de grande. Deus é grande. Mas quando um compositor, sem a inspiração de Deus, quando um cantor emocionado com a sua própria habilidade, com o seu talento de compositor, quando um cantor esquece completamente a Bíblia e compõe uma pequena canção e chama Jesus de grandão, ele está cometendo, a meu ver, ele está cometendo uma grande reverência, uma profunda reverência para com Jesus. Jesus não precisa que nós o chamemos de grandão, porque nós não temos apoio bíblico para isso. Ele é apenas grande. Várias vezes na Bíblia está escrito: grande é o Senhor. Quando nós dizemos, quando nós aceitamos, quando alguém canta que Jesus é grandão, ou seja, é grande e mais, permito-me somente para ilustrar, e mais grande que os grandes, nós estamos dizendo que os outros também são grandes. Amados, todos nós somos pequenos. Grande é o Senhor. Não precisa chamar Jesus de grandão. Basta chamá-lo de grande. Se nós o chamássemos de grande com toda a nossa alma, se nós reverentemente exaltássemos a Jesus como grande, nós nunca precisaríamos fazer este esforço de linguagem e chamá-lo de grandão, como se grande já não bastasse. Este apelo que eu faço aos pastores é para que monitorem o serviço de louvor que se faz na igreja. É para que gerenciem esses cânticos que estão surgindo na igreja, porque daqui a pouco nós vamos cantar não apenas excessos, vamos dizer que isto tudo é excesso, mas estes excessos poderão amanhã, muito rapidamente, poderão se transformar em heresias. E uma das piores maneiras, e das mais fáceis também, infelizmente, é das piores e das mais fáceis maneiras de introduzir uma heresia na igreja é através dos louvores. Deus ajude a todos nós. Deus nos dê sabedoria, Deus nos dê equilíbrio. Eu não sei que tipo de comentário haverá para esta minha palavra aqui. Eu não tenho a menor ideia. Agora tenho a consciência tranquila de que estou fazendo o meu papel. Estou avisando aos pastores que tenham muito cuidado para que a igreja não fique realmente pensando que o braço de Jesus ou o braço do Pai é um braço de ferro. É muito pouco para Deus ter um braço de ferro. Chega a ser ridículo para Jesus ter um punho de aço. Que nós não continuemos cantando que a oração é alimento. E, por favor, que nós paremos de cantar que vamos dançar com Jesus no céu, porque não vamos dançar absolutamente. E, finalmente, que Jesus não precise ser chamado de grandão, que ele seja chamado de grande e que grande seja a nossa reverência para com ele. Deus a todos abençoe, no precioso nome de Jesus. Posso lhe pedir um favor? Compartilhe, ou seja, comente esta palavra. Mesmo que você esteja contra a minha maneira de ser, comente. Agora, se você está contra, eu só lhe peço um favor, diga porque você não concorda com isto que eu acabei de falar. Deus a todos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.